Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Aqua 360, o podcast do Instituto Aquafit. Mais um episódio de uma rodada de outros episódios que você que está nos escutando pode acessar, tanto no YouTube quanto no nosso canal lá no Spotify, e conhecer um pouco mais do que a gente tem trabalhado, daquilo que a gente tem trazido de temática, seja para as temáticas da infância, que a gente trouxe numa primeira rodada de conteúdos, e agora numa rodada de episódios voltados para a saúde do indivíduo adulto. Nós já estivemos com uma psicóloga anteriormente, uma nutricionista, uma profissional de educação física e hoje com uma temática que vai ser bem interessante para falar da saúde do coração. Primeiro eu queria agradecer o tempo de escuta de cada um de vocês e falar que a gente tem patrocinador, a gente tem gente que está nos ajudando aí a fazer com que os episódios aconteçam e a cada época e a cada período a gente consiga trazer conteúdos de qualidade para vocês. A primeira parceira que a gente tem é a Angelina Beauty Studio, que trabalha aí com a saúde capilar, e na sequência a gente tem a Estrutura da Pele, ambas da cidade de Suzano, e são nossos parceiros aqui no Instituto Aquafit, tanto na unidade de Suzano quanto na unidade de Mogi. Então buscar referência aí para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do trabalho deles. E eu já vou direto ao nosso assunto específico de hoje, que é falar da saúde do coração. E para falar dessa temática, a gente chamou um cara que é parceiro nosso, já foi cliente do Instituto Aquafit. Hoje o filho dele está lá nadando com a gente, a esposa dele também já foi nossa cliente. E aí eu vou apresentar ele para vocês. Bom, a gente vai falar hoje com o Dr. Gilberto Ornelas de Oliveira. Ele é médico cardiologista, formado pela Unesp, especialista em cardiologia e ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 2013, médico assistente do ambulatório de especialidades do município de Suzano e médico assistente da clínica Via Vita desde 2016. Dr. Gilberto, grande parceiro, pai do José, esposo da Ju, nossos parceiros, obrigado pela presença, pela parceria. Agradeço. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, de prestar um serviço de utilidade pública à população. Agradeço pela equipe do Rodrigo, pelo Pedro, pela disponibilidade deles estarem aqui também oferecendo todo o apoio para a gente. E principalmente por você, André, por esse convite, por lembrar do meu nome, para eu poder cumprir esse papel aqui com vocês hoje. Que legal. A gente, para fazer as gravações, Gilberto, eu sempre falo para Pedro e para a equipe assim, que para eu me sentir mais confortável aqui para bater um papo, eu já falei isso em outros episódios, eu tenho muita dificuldade com câmera, né? E para eu conseguir me sentir mais à vontade, eu sempre chamo alguém que eu tenho um pouco mais de liberdade para ser um bate-papo, ser tranquilo, ser leve. A gente vai trocar uma ideia aqui hoje. E acho que vai ser legal, como você falou, uma temática importante de utilidade pública e que acho que a gente vai conseguir chegar num consenso aí do que é importante para o indivíduo pensando na saúde do coração. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta bem específica, assim. A gente já falou um pouquinho disso antecipadamente, mas eu queria entender quais são as principais doenças que afetam o coração hoje. Tá. A principal doença é a insuficiência cardíaca, né? A insuficiência cardíaca, para a gente entender melhor, ela é o caminho final de todas as doenças que o coração pode sofrer ao longo da trajetória dele, tá? Dentre as doenças que afetam o coração, levando à insuficiência cardíaca, a doença isquêmica do miocárdio é a principal. A doença isquêmica do miocárdio é aquela que é afetada pela aterosclerose. A aterosclerose é a doença que vai entupindo os vasos do próprio coração, das artérias coronárias, e são diversos fatores de risco que podem culminar com essa doença. Então, os fatores de risco principais aí já vou citar para vocês, acho que era a próxima pergunta, né? A hipertensão, o tabagismo, o sedentarismo, o diabetes mellitus e a hipercolesterolemia, acho que são as principais que norteiam, que são os fatores de risco que a gente tem que cuidar para não desenvolver a doença coronária. Tá. Pensando nessas doenças que são afetadas principalmente pelos nossos hábitos de vida. Acho que essa é a principal situação, né? Também. Então, esses hábitos, a gente tem questões genéticas, eu imagino, que podem influenciar, mas hoje o que mais influencia numa doença cardíaca? São os fatores genéticos ou os fatores ambientais, o hábito de vida?
que a gente pode já trazer de orientação para quem está nos ouvindo em relação aos cuidados para evitar? Primeiro, por uma questão preventiva. Tá. As doenças genéticas, elas não tem como a gente evitá-las, né? Tem como a gente rastreá-las, saber o potencial de você desenvolver uma determinada doença e, da medida do possível, você prevenir o acometimento por conta dessa doença genética, né? No órgão. Mas aí os hábitos de vida, eles influenciam diretamente no seu fenótipo, né? Então, para você desenvolver uma doença, não basta você ter a carga genética. Os seus hábitos de vida, o jeito que você se alimenta, se você faz atividade física ou não, isso pode, de certa maneira, ir modulando para você desenvolver mais cedo ou mais tardiamente, ou mesmo suprimir a expressão daquela genética que você tem. Tá? E antes de a gente falar dos próprios hábitos, tem alguma questão genética, alguma questão de etnia, fator específico genético que direciona para uma cardiopatia específica, assim, que é uma predisposição maior de determinado tipo de etnia de algum indivíduo? Ou, sei lá, mulher ou homem? Então, essa pergunta é difícil de responder. Porque hoje a população global ela está tão miscigenada que é difícil você definir uma etnia pura, né? Então, entre os orientais já tem muita miscigenação. Aqui no Brasil nem se fala. Nos Estados Unidos também tem bastante miscigenação, na Europa também. Então, assim, a questão étnica hoje não é uma coisa que a gente consegue elucidar bem a tendência do indivíduo desenvolver uma doença específica. Mas, através de um mapeamento genético, aí a gente consegue ter noção disso. Hoje em dia já tem, alguns laboratórios já disponibilizam em São Paulo, um painel genético que a gente consegue rastrear. Então, quando tem um indivíduo que tem uma doença específica, principalmente miocardiopatias, que são doenças genéticas do próprio músculo cardíaco, a gente já consegue rastrear em toda a família se aqueles familiares de primeiro, segundo grau, eles têm uma predisposição a desenvolver essa determinada doença. Então, é um teste salivar. Então, vem o kitzinho do laboratório, você coleta a saliva, manda o swab para o laboratório de volta e, através da saliva, de algumas células da descamação da mucosa mesmo, eles conseguem ampliar o DNA e conseguir mapear se você tem aquele gene para determinada doença cardíaca que a gente consegue mapear. Vamos falar de acesso a uma informação como essa, como que é isso hoje. Então, algumas pessoas já têm uma noção disso, principalmente quem vai no consultório, eles às vezes buscam, tem um primo meu que teve uma doença assim, assado, tem como eu saber? A gente consegue, o irmão, né, fazer esse os mapeamento. pais consegue, a gente já consegue mapear algumas isso doenças desde a infância hereditárias, já, desde a infância, que desde legal. a infância. Legal. Então a coisa já está evoluindo muito rápido, Uhum. né? É uma coisa que há poucos anos atrás não existia, 2, 3 anos atrás praticamente não existia. Então é bem recente esse mapeamento genético, a gente consegue rastrear doença cardíaca sim. Que legal. Agora, pensando no indivíduo saudável, ou teoricamente saudável, que se desenvolve na infância, adolescência, e os hábitos que vão influenciar numa possibilidade de doenças cardíacas. Você mencionou aí algumas possíveis doenças que se relacionam a uma cardiopatia ou uma doença no coração, que afetam diretamente a saúde do coração, mas de que forma esses hábitos podem influenciar diretamente, e se a minha pergunta é se influencia diretamente no coração ou no desenvolvimento de uma doença específica que se relaciona ao coração? Então, é assim, tem algumas doenças que têm um potencial de aparecer mais precocemente, independente da modulação, vamos dizer assim, da atividade física, dos hábitos de vida ou não. Tá? Então, nesses indivíduos, o que a gente pode dizer é que a atividade física ela pode, de certa maneira, postergar o aparecimento dos sintomas. Tá? É difícil responder se muda a evolução do indivíduo no sentido de desfecho. Então, por exemplo, se eu fizer atividade física, começar desde a adolescência, adulto jovem, fazer atividade física, eu tenho a predisposição a desenvolver determinada doença X lá. Se eu fizer atividade física, será que eu consigo postergar o aparecimento da doença? Eu consigo viver um pouco mais? Essa resposta a gente não tem. Mas o que a gente sabe é que a atividade física modula de determinada maneira benéfica a maioria das doenças cardíacas, de modo que o aparecimento dos sintomas ele acaba se postergando um pouco mais. Isso, de certa maneira, é bom, porque se demora mais para aparecer os sintomas, quer dizer que a doença ela
tá mais branda, né? Mas em questão de mortalidade, a gente ainda não consegue ter essa propriedade para falar, não, então previne morte, não. E depende da atividade física também, então isso tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem modulado também por profissionais que possam estar orientando. E lógico, quanto antes descobrir, melhor. Agora, é diferente do indivíduo que já tem uma doença cardíaca, acho que você vai chegar nesse ponto, e a gente consegue prescrever atividade física para ele. Aí isso já tem centenas, milhares de trabalhos que já comprovaram que tem um benefício, desde que seja uma atividade monitorada, prescrita também, orientada por um profissional da educação física, por um profissional da saúde, seja fisioterapeuta, educador físico, que isso com certeza muda o desfecho do indivíduo. Eu acabei antecipando uma pergunta, Fica né? tranquilo. Mas tem uma coisa tem um pouco a ver com a outra exato, também. é só para criar um raciocínio de que se o indivíduo ele não tem ainda bem elucidado o que previne, né, a gente teoricamente vai indicar que os hábitos sejam adequados para postergar esses primeiros sintomas. Primeiros sintomas e, de certa maneira, você está deixando a doença mais quiescente, Perfeito, né? perfeito. Ela está se Adormecida, quietinha ali. manifestando, mas ela não está se manifestando com todas as formas dela, porque de alguma forma a atividade física está protegendo aquele Perfeito. coração. E tem alguns sintomas que são bem específicos, direcionados para uma doença cardíaca hoje? Esses primeiros sintomas? Tem. É o que a gente mais... são as queixas principais do indivíduo procurar uma consulta com um cardiologista, né? Então, acho que a falta de ar talvez seja a principal, principalmente aos esforços. A dor torácica também é uma queixa bastante comum de procura. É uma demanda altíssima de pacientes que procuram um cardiologista também hoje. Palpitações, então você sente o coração bater ou num ritmo diferente, ou mais vigorosamente também é outra procura bastante frequente. E tontura, desmaio também acaba sendo uma preocupação que gera uma preocupação na população em geral que relaciona-se ao coração. Nem sempre a causa é cardíaca, mas é uma queixa bastante frequente na procura ao cardiologista, a gente pega bastante paciente. E, assim, acho que o principal realmente é descartar que seja um evento cardíaco, essa tontura ou esse desmaio, causa cardíaca, arrítmias potencialmente mais graves, então a gente tem que também descartar que seja de origem cardíaca. Nesse contexto, eu vou fugir até um pouco da temática, talvez esses sintomas não possam ser confundidos agora com essas crises de ansiedade. Como que tá isso em consultório hoje? Não, é muito frequente. Eu não vou saber, assim, quantificar, mas eu acho que mais da metade da demanda hoje no consultório de cardiologia seja decorrente de transtornos ansiosos. Chega com essa mesma queixa de sintomas iniciais de uma doença cardíaca, mas na verdade não é. Tanto um transtorno de ansiedade, mas não é. Transtornos ansiosos, transtornos fóbico-ansiosos, enfim, pânico. Então, esses transtornos relacionados à ansiedade, ao estresse psíquico, são muito frequentes mesmo. E assim, a gente com a experiência já que eu tenho, praticamente 10 anos dentro da cardiologia, 15 de formado, a gente já consegue elucidar na consulta, na conversa, se é mais pro lado psíquico ou orgânico. Então, a gente acaba fazendo uma propedêutica armada, fazendo alguns exames para descartar uma origem cardíaca de fato, mas já sai do consultório muitas vezes com uma cartinha, um encaminhamento pelo menos para um psicólogo, porque a gente vê que o mal do século realmente são as doenças psíquicas. É o que tem pegado hoje, e aí acho que nos podcasts anteriores também essa temática foi muito... que falou um pouquinho dessa questão, né, a gente não aprofundou especificamente na saúde mental, mas até para você que está assistindo, é legal você procurar lá os episódios anteriores. A gente falou, uma das temáticas era o porquê que as pessoas ficam tão irritadas, né? Por que as pessoas estão tão irritáveis, assim? No limite, né? No limite, e acabam descontando isso no trabalho, em casa, em reflexo de dificuldade para dormir, do comportamento, e a gente falou bastante disso. E leva um prejuízo à saúde, né? Isso acaba secundário afetando. Exato. Porque aí uma compulsão alimentar você pode
deixar de se alimentar bem e acabar Isso. desenvolvendo uma outra doença. Sim. Uma questão comportamental, você acaba gerando O estresse. estresse leva à hipertensão Perfeito, também, que é um perfeito. dos fatores de Ou risco na falta cardiovasculares. de atividade física, você Isso. acaba levando a outros Também. fatores. Então a gente falou bastante disso. Tá tudo relacionado, né? Tá tudo Legal. relacionado, é. Bom, mas vamos falar agora dessa doença que já está pré-instalada, né? O indivíduo já adquiriu, apesar de a gente ter falado da possibilidade de postergar isso com prática de atividade física, com hábitos específicos, Tá. mas uma doença pré-instalada, foi lá no consultório contigo e identificou quais são os tratamentos iniciais, assim, o que a pessoa precisa fazer para cuidar imediatamente dessa doença que você determinou. Olha, agora você é um indivíduo É. com o coração que está prejudicado. Isso. Então, assim, na medicina é difícil a gente falar sempre e nunca, né? Ok. Mas na questão, pensando na saúde cardiovascular, uma coisa que a gente sempre vai prescrever e indicar é a atividade física. Perfeito. Então, assim, não tem exceção. Não tem indivíduo que tenha uma restrição que não possa... Acho que isso é muito legal você falar, porque muitas pessoas falam, a gente recebe, inclusive, alguns clientes que falam, olha, mas eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu sou obeso, eu tenho transtorno de ansiedade, será que eu posso fazer atividade física? E, na verdade, você está dizendo que sempre é indicado. Sempre, né? independente do grau independente da gravidade da doença cardíaca do indivíduo, ele sempre tem indicação de atividade física. Tá? Então, inclusive isso em casos fato. bem graves, Inclusive né? em casos bem graves. O que é importante é determinar qual isso, é a o prescrição, grau, qual o que nível é de atividade perfeito. que esse indivíduo vai poder estabelecer, tá? Mas sempre, atividade física sempre. Então, Legal. sempre no consultório, eu sou obrigado, como um bom profissional, se eu for um bom profissional, a prescrever atividade física. Aí orientar pelo menos o básico do básico. Você tem tempo? Ah, não tem tempo. Então, beleza. Então é o seguinte, você vai comprar uma bermuda, um tênis bem confortável, você vai dar 10 voltas no quarteirão. Começa dando 10 voltas. Não precisa correr. Então, pelo menos isso a gente tem que saber orientar. Desde que não tenha nenhuma restrição com uma caminhada. Mas acho que restrição de caminhada também são casos raros que a gente, né? Mas, enfim, isso é obrigatório. E além da atividade física, quais são esses cuidados iniciais? Olha, alimentação também a gente tem que saber, pelo menos o básico. Então, assim, eu também busco orientar o paciente a buscar a orientação de uma nutricionista, que eu acho que também são os profissionais mais adequados para poder orientar a dieta, mas o básico da atividade da nutrição a gente também tem que saber orientar. Então, baixo teor de lipídio, procurar comer a quantidade adequada de carboidratos, não exagerar, evitar açúcar, evitar alimentos condimentados, processados, embalados, enlatados, comer bastante vegetal, fruta, verdura, legumes. Então, tudo isso ajuda na questão do equilíbrio no organismo, equilíbrio eletrolítico, manter um peso adequado, ajuda o coração a funcionar melhor, tem as vitaminas essenciais para que todos os órgãos funcionem bem. Então, a nutrição é uma peça fundamental. Então, é um tripé, né? Então, uma atividade física, outra é a nutrição, na questão preventiva, e a terceira é o controle adequado do peso. Então, o peso, na verdade, vai ser um reflexo dessas duas primeiras. Lógico que você tem que analisar o biotipo do indivíduo, medir a cintura dele, fazer a relação cintura-quadril, ver a genética, predisposição para determinadas doenças. Então, você tem que fazer uma análise pormenorizada de cada, individualizar cada caso, mas a regra geral eu acho que é essa. Uma boa consulta, você tem que saber analisar esses 3 fatores para todos os indivíduos. Então, e como que é na ótica de vocês lá em consultório da adesão dessas indicações desse tripé de atividade física, alimentação, peso, e o peso, como que é essa adesão para um indivíduo que passou lá com você e depois você indica para ele daqui 6 meses normalmente, 3 meses, de 3 a 6 meses, você indica para ele retornar, como que é a taxa de adesão? É baixa, é muito baixa, infelizmente. Eu acho que isso tem a ver, um reflexo também do mundo que a gente vive hoje, da pouca disponibilidade das pessoas para o trabalho excessivo, enfim, acho que o nível de responsabilidade cresceu muito nos dias de hoje. A pressão, né? A carga de trabalho, de responsabilidade. Então, acaba que a gente não tem tempo para se cuidar. Porém, isso vai se acumulando, né? E nosso organismo, ele cobra uma conta lá para frente. Então, eu sempre falo, você está aumentando o seu débito aí.
pode ser que o prejuízo lá na frente seja muito grande, não dê tempo de reverter alguns processos. Então, quanto antes interromper, melhor. Alguns caem em ficha, outros não têm possibilidade mesmo, né? Vivem num circuito aí que não tem como fugir de determinadas responsabilidades. Mas, enfim, a gente orienta. O nosso papel é esse. E tentar mudar. Então, o papel nosso ali é mudar a trajetória de vida desses indivíduos. A gente falou um pouquinho dessa questão da saúde mental anteriormente e dentro desse tripé, apesar de a gente ter falado de alimentação, sedentarismo, e agora você comentou dessa rotina que é um pouco mais intensa pesada, né? e pesada Todo das mundo, né? responsabilidades. De todas as profissões, Existe todos os já, profissionais. pergunta de leigo agora, tá? Fora do script também. Eu falei pra você, falei pra ele que não adianta nada, o Pedro fez o roteiro, eu não sigo o roteiro, tá aqui, e eu até agora acho que eu fiz a primeira e a segunda pergunta e a gente tá batendo papo, acho que essa que é a parte legal, né? Mas existe uma relação desse comportamento hoje de um indivíduo que está próximo de um burnout, Colapso, por exemplo? e que Existe vai desenvolver uma doença orgânica de fato, específica para mal súbito? Não sei, como que funciona isso hoje? Não existe, porque o que acontece? A pessoa, é a história da predisposição. Ou que tem alguma doença quiescente, ou uma doença muito rara, que a gente não consegue detectar pelos exames convencionais, né? Então, assim, os exames convencionais que a gente tem dentro da cardiologia hoje, você consegue peneirar uma porcentagem razoável das doenças principais. Porém, tem algumas que escapam do nosso escopo e você não consegue rastrear, enfim. Agora, você está ali com os estímulos negativos, todo dia martelando. Então, estresse, sistema adrenérgico ativado, pressão sempre no limite, ou até dando uns escapes. Coração com uma frequência cardíaca maior. E hiperestimulação do sistema nervoso nele, isso pode desencadear arritmias fatais, isso pode gerar isquemia miocárdica e também levar a uma parada cardíaca, um infarto. Enfim, são os fatores do sistema nervoso, eles influenciam diretamente no coração. Então, você pode gerar um mal súbito, pode gerar uma parada cardíaca, pode ter um infarto, pode ter uma arritmia fatal, desencadeada por todos esses fatores estressores que influenciam diretamente o coração. E o coração não para, né? O coração é 24 horas ali. 100 mil batimentos por dia, trabalhando e sendo modulado por esse sistema nervoso que está sobrecarregado, porque a gente comentou. Então, é cabível. Então, tem muita gente que tem um mal súbito que até falece de causa indeterminada. Todo mundo acusa o infarto, mas nem sempre é o infarto em si, por doença aterosclerótica, né? Pode ter um outro fator estressor. O indivíduo pode ser um indivíduo saudável. Pode. E nesse contexto, o cara faz e a gente ouve histórias, alimenta bem, mas por conta do ambiente... Do estresse, ele tá como se, numa analogia, como se fosse um motor que foi sobrecarregado ali, de repente, o coração... Exatamente. Ou que já estava no limite, a pessoa também não estava percebendo, estava vivendo naquela sobrecarga. Porque toda. Tem alguns sinais que são silenciosos, é isso? Exatamente. Sinais e doenças silenciosas. Então, assim, tem descrições de autópsia que ele tinha lá uma anatomia diferente, tinha uma veinha do coração um pouquinho mais torta. Isso gerava uma isquemia mais silenciosa, entre aspas, você não detectava nos exames, mas ele foi submetido um dia a uma carga de estresse muito alta e aquilo ali colapsou, a artéria fechou, parou de mandar sangue para o coração parou. Então, é um dos exemplos. Então, ele tinha ali o substrato anatômico. Se ele não tivesse sido submetido àquela carga de estresse muito alta, talvez nunca teria acontecido nada. Mas naquele dia, infelizmente, aconteceu e ele teve uma morte súbita numa idade mais precoce. Entendi. Então, é isso. É mais ou menos... Legal. A gente pode rastrear isso. A gente consegue detectar algumas coisas. Mas agora tem coisas a nível molecular. Então, a coisa é complicada. A coisa não é tão simples da gente elucidar, de identificar. Exatamente. Então acaba gerando celular, molecular, essa situação específica. Exatamente. Legal. Ainda falando agora dessa doença que já foi pré-instalada, o indivíduo já dentro de um programa de controle, seja com alimentação, com uso de medicamentos, talvez. Quando que o uso de medicamentos, vamos falar disso agora, quando que o uso de medicamentos é indicado para um prognóstico positivo, talvez, melhor ali, quando você identifica ali que o cara tem uma doença pré-instalada lá no início, com alguns sinais, você indicou a alimentação, indicou mudança de hábito, atividade física, quando que o medicamento entra nessa necessidade do tratamento? Se a gente pensar em controlar fator de risco, não há necessidade de medicamento inicialmente. Tá?
Agora, com uma doença já instalada, então, por exemplo, o indivíduo já infartou, ele já tem insuficiência cardíaca, o coração já está fraco, aí há a necessidade de entrar com uma terapia medicamentosa inicial. Agora, pensando no público em geral, eu quero prevenir, quero fazer um check-up, medicamento não tem necessidade. Mesmo para hipertensão e para o diabetes, que são as doenças mais prevalentes hoje no Brasil e no mundo todo, dificilmente a gente precisa entrar com medicamento logo de cara. Então, assim, a terapia não farmacológica, que entra a atividade física, a nutrição, a alimentação, conforme a gente já falou, elas são o carro-chefe. É o que você precisa prescrever, orientar primeiro e ver a resposta do paciente para aquilo. Às vezes, muitas vezes, se ele fizer tudo certinho, não precisa entrar com a medicação logo de cara. Entendeu? Agora depende, então, o paciente com muito fator de risco, já está obeso, sedentário, hipertensão, glicemia muito alta, colesterol muito alto, então o risco desse paciente acaba sendo maior. Então hoje a gente tem ferramentas, calculadoras de score de risco cardiovascular. Inclusive, na internet a gente consegue encontrá-las. Então você põe lá seus dados, o resultado dos seus exames, sua pressão arterial, sua glicemia, você consegue calcular seu risco. Quando o risco já é moderado para frente, você pode já entrar com a terapia farmacológica. Isso não é obrigatório. Então, por isso a importância das modificações, a gente chama de modificações de estilo de vida. A questão de trabalhar o sedentarismo, mudar a alimentação, mudar os hábitos de vida em geral, então dormir melhor, redução do estresse, tudo isso impacta positivamente na saúde cardiovascular. Importantíssimo, isso é fundamental. Eu acho que a mensagem aqui hoje para a população é essa. Legal. A gente sabe que, bom, você próprio mencionou lá, atividade física hoje já tem inúmeros artigos hoje mostrando o impacto da atividade física na saúde do coração. Cardíaca, então, acho que faz parte da terapia. Perfeito. Isso você tem que isso sempre indicado. Sempre indicado, lógico, independente da gravidade. Com a orientação adequada, um profissional que conheça, que entenda um pouco da saúde do coração. Principalmente se tratar de um indivíduo já cardiopata. Então tem que ser alguém que indivíduo cardiopata, eu dou essa nomenclatura para quem? Já teve um episódio de um infarto, por exemplo, de um evento específico, ou o indivíduo cardiopata é esse que já tem os sinais, já tem os sintomas e já tem outras doenças pré-instaladas. Isso, ele já tem outras doenças pré-instaladas. Doenças que já acometerem o coração de alguma maneira. Então, acho que o exame, inclusive eu faço esse exame, eu sou especialista nessa área também, que é a ecocardiografia. O ecocardiograma ele é capaz de detectar alterações estruturais no funcionamento do coração. Então, esse é aquele exame que tem as ondinhas. Esse é o das ondinhas PQRST? Essa? Não, esse é o eletro. Esse é o eletro. O eco é como se fosse um ultrassom. Ultrassom, perfeito. Isso. Legal. Então, no ultrassom a gente consegue detectar essas anormalidades do funcionamento cardíaco. Então, o indivíduo que já fez um eco e detectou alguma normalidade, a gente já pode chamar de cardiopata. Legal. Tá? O eletro também detecta cardiopatias, mas o eletro ele não é tão sensível quanto o eco para detectar essas anormalidades. O eco ele é mais sensível. O eletro ele fica mais para a parte de arritmia, para diagnosticar determinadas arritmias. Mas ele também é capaz de já dar também diagnóstico de alterações estruturais também. Tá? Mas eu acho que o exame de eleição seria o eco. Então o indivíduo fez um eco, ou já infartou. No eco, obviamente, a gente vai ver se ele já infartou. E principalmente alterações funcionais. Então, aí entra a equipe de multidisciplinar para conseguir saber dosar, prescrever o que é mais adequado para aquele indivíduo, qual o nível de atividade física que ele precisa fazer para melhorar desempenho, performance cardíaca que a gente consegue. Também acompanhando esse paciente, ver modificações no eco e na ergospirometria. Você vê que começa a melhorar VO2, começa a melhorar a capacidade funcional, o desempenho dele para atividade física e também o status funcional, né? Um indivíduo que vai ficar mais ativo, que vai ter mais interesse em desempenhar as atividades dele, ele vai se sentir melhor, mais disposto e com menos sintomas também da própria insuficiência cardíaca, desde que tenha essa modulação adequada da parte de exercício dele. Legal. Então, esse indivíduo que pratica atividade física entra nessa tríade de cuidados, alimentação, hábitos, alimentação e atividade física. Deixa de ser um indivíduo sedentário, melhora a sua condição cardiorrespiratória, perfeito. Isso. Ele deixa de ser cardiopata? Não, ele não deixa de ser cardiopata. A gente consegue reverter parte do processo
não volta a ter um coração normal, mas ele melhora muito da performance cardíaca dele. Próximo, assim, a capacidade cardiorrespiratória dele fica muito próxima de um indivíduo normal. Mas, assim, a partir do momento que tem alguma sequela instalada no funcionamento cardíaco, a gente não consegue reverter totalmente o processo. Mas ele fica muito próximo. E, assim, a qualidade de vida dele é igual de um indivíduo normal. Então ele vai precisar sempre de um acompanhamento. Ele nunca vai deixar de ser um ex-cardiopata, né? Não existe isso. Não existe. Então precisa sempre desse acompanhamento, mas aí você começa a aumentar a periodicidade, assim? Quando o indivíduo faz o tratamento legal, você começa a aumentar a periodicidade. Pode sim. Eu mesmo já falo, ó, 1 ano, pode voltar ano que vem que o senhor tá ótimo, porque já eu sei que tá tudo bem, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, aí ele me procura antes, ele fica bem orientado, mas nisso, é mais ou menos Legal. por aí. Você mencionou uma palavra aí que me remeteu a uma pergunta específica. Você falou, eu vou falar para o senhor retornar. A maioria das cardiopatias afetam mais a população idosa hoje? Ou você já tem visto reflexo na população mais jovem? Jovem? Como que tá isso aí? Olha, a incidência, assim, a gente tinha que buscar dados mais confiáveis, assim, na literatura para dar essa informação com mais precisão, que eu vou falar da minha experiência. Tá. O que eu vejo hoje, que está cometendo indivíduos mais jovens, mas, por outro lado, a população está envelhecendo. Então, assim, hoje, a expectativa de vida, que eu não sei quanto que tá, a última vez que eu pesquisei, acho que era de 74, 75 anos do brasileiro, já deve estar mais, tá? Então, assim, a população está envelhecendo e, junto com isso, está trazendo mais indivíduos cardiopatas, entre aspas, né? E tá ficando mais doente. Então, tá envelhecendo mais, mas, assim, o envelhecimento por si só, ele já traz uma série de fragilidades nos órgãos, vamos dizer. Não seria uma doença, mas assim, um coração já mais calejado, mais frágil, mais calejado, mais utilizado, né? Igual um motorzinho que já andou muito. Então, isso, de certa maneira, traz, sim, né? Então, aumenta, entre aspas, a incidência de cardiopatia nos indivíduos mais idosos, mas eu acho que tem muito a ver também com o envelhecimento da população. E, por outro lado, os indivíduos mais jovens, por todos esses fatores estressores que a gente comentou, eu acho que também estão buscando cada vez mais cedo e procurando o médico clínico ou cardiologista mesmo, com sintomas, mas que muito por conta dos fatores estressores que estão, assim, fazendo o indivíduo, por exemplo, ficar hipertenso muito mais jovem do que deveria, ou tem mais arritmia, vai desenvolver uma arritmia muito mais precocemente do que aconteceria lá pela 6ª década de vida, por exemplo. Numa provocação mais específica para o indivíduo que está nos ouvindo agora, assim. Quem tem te procurado mais? Você acha que a população tem procurado mais o cardiologista hoje? Tem buscado mais esses cuidados? Ou ainda existe essa dificuldade? Ou existe um mito se é homem ou mulher que procura com mais facilidade o médico? Ou ele espera o episódio de uma dor, de um sintoma para procurar o cardiologista hoje? Você já tem visto essa diferença? É o cara que... Uma pergunta mais específica, quem te procura mais? É aquele que já teve um episódio ou teve um sintoma? Ou você já tem visto a população em geral que está se preocupando com a saúde? Eu acho que em geral está se preocupando mais. Eu acho que o acesso às informações, talvez a internet, essa difusão de informações que a gente tem hoje bombardeado, redes sociais, as pessoas se preocupam um pouquinho mais. O grande problema, e eu acho que o papel nosso aqui hoje é esse também, é dar informação de qualidade. Então, não adianta você também procurar aleatoriamente sem saber. Porque quem procura o que não sabe o que está procurando acaba encontrando coisas que depois não sabe explicar o que é aquilo. Então, a gente tem que buscar informações de qualidade, buscar pessoas que têm uma certa qualificação para poder estar falando com propriedade sobre determinado assunto. Então, basicamente isso. Tu tem muita informação, as pessoas procuram mais, principalmente indivíduos mais jovens, diferentes das gerações anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós, que acho que tinham menos preocupação, tinham menos informação, mas, assim, a gente tem que filtrar tudo isso também, né? Então, a gente é bombardeado por informação, mas você tem que buscar a fonte, né? Então, quem que difundiu aquilo lá,
se há algum profissional que tem uma determinada respaldo no que está falando, ele tem uma formação, ele tem uma capacitação para estar em frente àquilo. Então, porque assim, a pessoa procura, não, eu quero ouvir falar que a vitamina B12 faz bem pro coração, por exemplo. Tem umas coisas Então, assim assim, de existe. tomar uma dose de vinho todos os dias, o coração não, fica tem mais alguns... saudável. Tem uns negócios assim, não tem? Tem, mas assim, não teve nenhum estudo robusto Legal. que confirmou isso, né? Então, assim, é muita especulação sobre tudo, né? Vitamina, isso faz bem, faz mal. Então, muita gente procura, mas assim, com informações desconexas. Então, assim, nosso papel aqui é esse. Os bons profissionais têm que buscar respaldo na literatura científica, médica, informações com precisão, de alta qualidade, com revistas com ciência por trás, para poder dar filtrar tudo isso e dar essa melhor informação para a população. Então é isso. Por um lado é bom quando as pessoas buscam, só que tem que tomar esse cuidado, essa precaução também para não juntar informação que vai levar ela para um caminho errado, entendeu? Tá. Então acho que tem uma preocupação maior, acho que sim, a nossa geração ela tá mais preocupada, e acho que as futuras vão estar mais ainda. Hoje em dia com a inteligência artificial você consegue ter, assim, veio também para ajudar, para facilitar, para você encurtar caminho de determinada coisa. Só que você tem que saber o que você está procurando. Então o perigo é esse. Você vai na IA, você busca uma informação, mas por que você está buscando? Qual que é o teu objetivo frente àquilo? Né? Então acho que o nosso papel no futuro, do médico, até de outros profissionais, é saber filtrar isso. Buscar informação a seu favor. E não sair atirando para todo lado e depois não saber o que encontra. E aí você pode se machucar no meio do caminho também. Você tem visto a população mais jovem, ainda um pouco mais jovem dessa que a gente acabou de comentar, mas crianças, adolescentes, já com um reflexo que pode no futuro ser prejudicial para a saúde do coração, pensando no comportamento hoje da criança e do adolescente hoje? Ah, com certeza, né? Porque eu acho que as crianças hoje elas têm um padrão de vida um pouco diferente do que tinha na nossa época, principalmente com relação à atividade, né? A questão do uso de telas, a questão do estresse psíquico, da cobrança, do excesso de atividade, isso é extremamente prejudicial, acaba influenciando negativamente também na saúde cardiovascular. Então, eu vejo hoje muitas crianças isoladas, com baixa interação social, com pouco nível de atividade física, com poucas brincadeiras lúdicas. Isso, sim, vai levar, inevitavelmente, pode levar a um estresse psíquico, a depressão. Isso acaba impactando negativamente também na saúde cardíaca, pensando na questão da atividade física, do sedentarismo, e também no sedentarismo, no sobrepeso, desenvolvimento de doenças metabólicas, como dislipidemia, diabetes mellitus. E então impacta negativamente. Eu acho que a gente tem que pensar nessa geração também com relação a isso, que é diferente da nossa, né? Sim, eu acho sim. que a gente não tinha essa questão criança da nossa época da informática, do computador, da tela, do celular, né? Que hoje tem muito. As crianças já têm acesso desde cedo, então a gente tem que ter essa preocupação. A gente tem uma vantagem tecnológica, mas uma desvantagem nessa questão dos hábitos específicos. Dos hábitos de vida. Os hábitos de vida hoje estão bem onerosos. Muito legal. Gilberto, a gente já bateu um papo longo aqui. Das 10 perguntas, acho que eu devo ter feito 3 para você. Mas estou super feliz porque o papo rendeu bastante, a gente conseguiu evoluir bem. E a gente está chegando bem próximo do final do nosso episódio. Como eu falei, a ideia era que a gente trouxesse uma informação bem específica e direta, né? De qualidade para quem está nos ouvindo. E aí eu queria pedir para a gente partir para o finalzinho mesmo. Eu queria, sei lá, 2 ou 3 dicas que você pudesse dar diretamente para o indivíduo que está ouvindo a gente para tomar cuidado com o coração, assim. O indivíduo que ainda não desenvolveu uma doença cardíaca, indivíduo que teoricamente é saudável, o que ele pode fazer para prolongar isso para um envelhecimento um pouco mais saudável? Né? Eu acho que, em primeiro lugar, a atividade física. Porém, antes da atividade física, tem que fazer um check-up importante. Por incrível que pareça, eu até mudei minha opinião recentemente. Acho que quando eu estava no começo de carreira, a gente fala, desnecessário, para que fazer tanto exame em tanta gente, né? Tem a questão de custo, né? Mas, assim, a gente vê alguns casos muito específicos de pessoas que poderiam evitar alguns episódios
de evento cardíaco e até de colapso cardiovascular, de morte por conta de um simples exame. Então é importante. Eu acho que até a busca do profissional não envolve só a questão do exame, acho que também envolve a questão da orientação, desse olhar clínico, coisa que a IA ainda vai demorar muito para poder desenvolver. Então, você perguntar, analisar o indivíduo, ter alguém que está cuidando de você, te amparando, acho que isso também faz uma diferença no curso nosso. Então, procurar a orientação de um profissional, de um médico, seja um clínico ou um cardio, ou qualquer profissional da área da saúde que possa te orientar quanto a isso, é importantíssimo. E a terceira é a questão nutricional, acho que isso também é fundamental. Então, as nutricionistas têm um jargão delas que eu acho muito interessante, que é desembalar menos e descascar mais. Isso aí também é uma mensagem muito legal pra gente, porque se a gente parar ao longo do dia, do que a gente come, né? Quantas vezes você desembalou alguma coisa, quantas vezes você descascou. Então, assim, é fazer essa conta e tentar reverter essa balança. E praticar atividade física, aí você acho que consegue nos dar esse suporte, né? Que eu acho que é o primeiro lugar. E se você é um indivíduo saudável, nunca passou num médico, nunca fez um check-up, eu acho que assim, se você nunca sentiu nada, você tem algum familiar que também nunca teve nenhuma doença cardíaca, a tua chance de desenvolver algum evento é baixíssima, assim, é próxima de zero. Tá. Não necessariamente precisa fazer um check-up antes, né? A partir dos 18 anos, eu acho que como intensifica a coisa, se você quer praticar um esporte com um nível de atividade um pouquinho mais alto, talvez, então a resposta disso também é incerta, muitos profissionais não conseguem, né? Seria bom você passar, pelo menos fazer um eletro, uns exames de sangue, tá? O mínimo ali para rastrear alguma coisa. Mas também não é obrigatório. Então, assim, a atividade física entra em primeiro lugar de qualquer maneira, sempre. Atividade física, nutrição e orientação de um profissional sempre é de bom grado, vamos dizer assim. A partir dos 18 anos, a partir dos 40, a partir dos 40 é quase, acho que a partir dos 40 é obrigatório, né? A partir dos 40 vai mudando muita coisa no nosso corpo, aí tudo bem. Aí já entra a questão do urologista da próstata, as meninas a partir dos 18 com o ginecologista também já é meio que obrigatório, né? Mas acho que as 3 mensagens principais são essas. Legal, e sempre buscar o profissional de qualidade, né? Isso é importante. Filtrar, como você falou, isso. Não é procurar qualquer profissional, seja tanto na área médica, quanto nos profissionais de saúde, profissional de educação física, nutricionista. Isso. É buscar quem tem referência. Ou às vezes você tem alguém na família já que passa com um determinado profissional e é de confiança da família. Então acho que fugir um pouco dessas informações muito rápidas da internet, né? Do Instagram, é muito perigoso muitas vezes, né? A gente vê muita gente querendo fazer só propaganda, isso pode ser perigoso. Mas eu acho que é isso, acho que a mensagem é essa. Busque um profissional que te oriente, busque uma dieta saudável, atividade física sempre. Perfeito. Sempre. Isso aí não tem como fugir. Muito legal. Gilberto, feliz demais por você ter topado esse desafio junto comigo aí, de bater um papo, falar de uma temática que pra gente é super importante. Lá no Instituto a gente tem indivíduos cardiopatas, hipertensos, obesos, diabéticos, e a gente se preocupa sempre com a saúde desse indivíduo que já tem uma doença pré-instalada, né? Mas também se preocupa com esse indivíduo que quer buscar a prevenção. Sim, né? importantíssimo. Dentro de um dos nossos pilares no Instituto é trabalhar com a prevenção e fazer com que o indivíduo se preocupe um pouco mais com a saúde dele. Isso. Seja ela uma saúde física, mental. Que uma coisa tem a ver com a outra. Exato. Né? Então, eu fico feliz de você ter topado. Tá. Feliz por você estar conosco lá. José tá felizão na piscina, nadando com a gente. Muito legal. Minha filha ama José. Né? Sempre que Melina tem a oportunidade, ela, eu quero ir nadar com o Zezé. Ela adora. Então, eu fico feliz de você confiar no nosso trabalho também. Agradeço pela oportunidade de fazer parte aí do desenvolvimento do pequeno. E feliz demais, obrigado por você ter topado. E a gente agradece você que nos escutou até agora, né? E topou ficar batendo um papo conosco. Mais uma vez, agradecer àqueles que nos ajudam, os nossos patrocinadores. Então, Angelina Beauty Studio, que topou participar com a gente, e a Estrutura da Pele, ambos lá da cidade de Suzano. E convidar vocês para acompanhar os nossos próximos episódios. Esse episódio com o Dr. Gilberto vai estar lá no YouTube, também no nosso canal no Spotify. Então você pode ouvir e indicar,
ouvir os outros episódios e em breve a gente está de volta aí com outras temáticas para vocês. Beleza? Muito obrigado. Esse foi mais um Aqua 360, o podcast do Instituto Aquafit. Até a próxima.